Paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estarmos ministrando esta 7ª aula dos livros poéticos. Hoje nós vamos estar finalizando o livro de Eclesiastes e também fazendo o livro de Cantares de Salomão, fechando aí os livros poéticos da nossa lição, do nosso livro. Espero que os irmãos tenham aprendido e enriquecido o conhecimento dos nossos irmãos, né? Continuando o nosso estudo aqui, nós paramos no capítulo 6 e 7, que fala sobre religião e prosperidade, no livro de Eclesiastes, né? Lembrando que o livro de Eclesiastes, Salomão ele tem uma visão do homem natural, do homem terreno, da vida cotidiana, na vida debaixo do sol, né? Nesse sol que nós estamos, né? E nós vemos que ele concluiu, e por várias vezes, cerca de 37 vezes, ele chegou a dizer que tudo era vaidade de vaidade, ou seja, a vida era passageira, a vida era curta, a vida era efêmera, né? E prosseguindo assim, no capítulo 6 e 7, neste trecho, o escritor ressalta a importância da religião verdadeira, que alicerça no temor de Deus, né? Capítulo 5, versículo 7, fala sobre o temor de Deus. Eclesiastes 5:7 diz, né? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus, né? Somos admoestados a tomar cuidado com a hipocrisia. Devemos conduzir nossa vida na certeza de que um dia daremos contas a Deus, né? Todos nós um dia vamos ter que prestar conta diante do Senhor, né? Então, nós vemos que a eternidade é uma realidade, né? E a eternidade não é somente uma realidade, mas também uma necessidade. Por quê, né? Porque todo o mal que muitas pessoas fazem não são punidos aqui. Assim como também todo bem que muitas pessoas fazem não são devidamente recompensados aqui. Mas só que a eternidade vai ajustar, vai resolver todas essas coisas, né? O pregador aborda também sobre qual deve ser o nosso procedimento na casa de Deus. Como é que é o procedimento na casa de Deus? Está lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 e 2, né? Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabe que fazem mal. Então, ali fala de reverência, de temor ao Senhor, de ouvir a voz de Deus, né? Nós vamos à casa de Deus que é para ouvir a voz de Deus, né? Para falar com Deus, ouvir a voz do Senhor. Deus venha falar conosco, aos nossos corações, né? Infelizmente, existem muitas pessoas que têm ido à igreja ansiosas por ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, e muitas das vezes são frustradas, né? Porque não é pregado devidamente a palavra de Deus. Por isso que nós devemos pregar, né? Inclusive, Paulo admoesta a Timóteo, diz para Timóteo, pregues a palavra, né? Nós temos que pregar a palavra, pregar o evangelho, que é boas novas de salvação, né? Que sempre será boa e sempre será nova, né? A palavra de Deus, ela não envelhece, né? Diz Salomão que dos muitos trabalhos vem o sonho, e muito falar as palavras nércia. Sonhar demais, falar demais, envolvimento com muitos trabalhos produzirá ideias tolas e resultados fúteis. A preocupação demasiada
com os nossos objetivos, de modo a impedir ou embaraçar a nossa vida normal com Deus, é insensatez desastrosas, né? Então, aqui está falando sobre os muitos trabalhos, né, muitas fadigas, muitas preocupações, fala de tudo aquilo demasiadamente demais que nos atrapalha a nossa comunhão com Deus, nosso culto, né? Tem pessoas que muitas das vezes, de tanto trabalho, de tanta ocupação, ele não tem tempo para buscar a Deus, para cultuar a Deus, para servir a Deus, e isso pode se tornar um grande perigo espiritual na vida dessa pessoa, né? Porque precisamos ter o equilíbrio, né? Porque tudo demasiadamente demais faz mal, né? Até as coisas boas demais faz mal, né? Até comer muito faz mal. Provérbios está escrito, né? Achaste mel, come até que te basta. Mel é uma coisa boa? Mas vai comer demais para ver o que acontece. Então, até trabalhar demais. É claro que nós precisamos trabalhar, precisamos sustentar a nossa família, o nosso lar, né? Mas devemos tomar cuidado para que isso não venha impedir a nossa vida espiritual de estar servindo ao Senhor, né? Principalmente na vida do obreiro, né? Precisamos ter um equilíbrio, né? Precisa ter um equilíbrio na vida espiritual, né? Primeiramente, Deus, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça, e toda demais coisa será acrescentada. Segundo lugar fica a família. Terceiro lugar fica o trabalho, né? E quarto lugar fica a igreja, né? Porém, deve ter um equilíbrio, né? Nessa seguinte ordem, né? Para que não venhamos até mesmo sofrer percas em nossa vida espiritual. Quando o crente serve ao seu mestre de todo o coração, verá que a verdadeira felicidade está em Deus. Quando amamos, seguimos e servirmos, né? Então, quando o crente serve ao Senhor de todo o coração, com certeza a vida dele vai ser uma vida próxima, uma vida abençoada, uma vida equilibrada, né? Devemos servirmos ao Senhor, né? Com alegria, com prazer, né? Estar na casa de Deus, buscar a Deus, né? Adorar o Senhor, faz parte da vida do cristão. Não devemos fazer votos impensados ao Senhor. Quando tivermos de fazer um voto perante o Senhor, devemos fazê-lo com discernimento e decididos a cumprir, pois é melhor não votardes do que votar e não cumprir. Está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 4 e 5 da palavra de Deus, que está escrito, né? Quando a Deus fizer um voto, não tardes em cumprir, porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo, e o que votá-los cumpra, porque é melhor não votares do que votar e não pagar. Então, quer dizer, nós somos obrigados a votar? Não somos obrigados a fazer voto, mas se fizermos, né, devemos cumprir com a nossa palavra, né? Em suma, qualquer religião que não tenha como fundamento o temor a Deus é espúria e insincera, por isso mesmo indigna do cristão, né? Então, qualquer religião que não tem como principal fundamento o temor ao Senhor, essa religião, ela na verdade é uma seita herética, ela não é uma verdadeira, ela não é genuína, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que o temor do Senhor
é o princípio da sabedoria, é o princípio da caminhada cristã com Deus, né? O temor, lembrando que temer não é ter medo, né? Temor é reverenciar a Deus, né? Obedecer a sua palavra, respeitar a Deus. Este é o significado de temor. Opressão aos humildes. Eclesiastes 5, versículo 8 e 9. Se vires opressão de pobres, não te maravilhes, porque o que está no alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre este ainda há outros mais elevado que também o explora, né? Então, o mundo vive numa hierarquia, né? Existe sempre um que está acima do outro, né? Nós temos nosso chefe, nosso patrão, que está acima de nós, né? Depois tem os nossos governantes, as autoridades, mas só que lembrando que acima de todos ainda está Deus, né? Deus é Senhor de todos, está acima de tudo e acima de todos. Salomão menciona a opressão infligida pelos ricos aos pobres. O autor diz que isso não deve nos espantar, não deve nos surpreender, porque infelizmente é uma realidade neste mundo alienado de Deus. Então, a exploração, a opressão sobre os mais fracos, sobre os mais pobres, ela então nós vemos aqui que sempre existiu e sempre vai existir. É uma grande realidade, né? Do mundo decaído, alienado do Senhor. Mas como crentes em Jesus, devemos sentir o sofrimento daqueles que estão oprimidos, procurando ajudá-los. Mas estes meios devem ser legais e devemos nisso ser guiados pelo Espírito de Deus, né? E também, quando nós também estivermos numa posição superior, uma posição de liderança, jamais, né, nós devemos menosprezar, humilhar aqueles que estão abaixo de nós, né? Mas devemos lembrar que o ensinamento de Jesus sobre este assunto, inclusive está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 25 e diante, ele até mesmo nos diz sobre esse aspecto, em Lucas 22, inclusive versículo 25, sobre o maior será o menor, que os reis, os gentios, governantes, as autoridades, né, eles estão sempre acima, são chamados benfeitores, mas no versículo 26 diz: mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais na minha mesa, no meu reino, e vos assentarei sobre tronos, julgando os 12 tribos de Israel. Aqui Jesus ele fala aos seus discípulos que, na verdade, Jesus estava como menor. Mesmo sendo maior, ele se fez menor. Jesus, inclusive, ele disse que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida ao mundo, né? Então nós devemos seguir o exemplo de Cristo, né? Jesus ele diz: aquele que quer ser o maior, seja o menor, né? E seja servo de todos, né? Então devemos aprender sobre a liderança servidora, né? Devemos liderar, mas
como Jesus, servindo, né, o nosso próximo, né? Salomão menciona a opressão infligida pelos ricos, né? E aqui no final ele diz: um dia, porém, as injustiças deste mundo serão julgadas e o sistema opressivo serão abolidos. Um novo sistema será estabelecido, e Cristo reinará sobre tudo e sobre todos. Então, aqui nós estamos destacando, né, a natureza do reino de Deus, né? Nós fomos chamados, escolhidos para vivermos os padrões do reino, né? Onde que Jesus reinará sobre tudo, sobre todos, né? E toda a opressão, todo o sistema opressivo será abolido, né? A maldição das riquezas. Quem ama um dinheiro, jamais dele se fartará, né? Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. Muitas das vezes pensamos como seria bom sermos ricos. Você já pensou em ser rico, irmão? Você já pensou como seria se você tivesse muito dinheiro? Muitos de nós sabemos o que é sofrer pobreza, de sorte que tem sido difícil nos convencermos de que até o homem mais rico tem problema. Ser rico não é pecado, mas é evidente que o homem que se deixa dominar pela cobiça do dinheiro estará traindo maldição sobre si, né? Há um provérbio árabe que diz: Deus tem castigado a muitos, permitindo que eles adquiram riquezas, né? Então, neste assunto, né, sobre riqueza, né, nós vemos, né? Imaginou, se você fosse rico, você gostaria de ser rico? Será que seria bom se fôssemos ricos, né? Alguém pode pensar: não, seria bom se eu tivesse dinheiro, se eu fosse pessoa rica. Mas você tem certeza disso? Porque isso não é o que mostra a realidade bíblica, né? Porque a palavra de Deus, ela diz que, então, inclusive Lucas, capítulo 12, versículo 15, o Senhor disse, né? Acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância do que possui. Então não é por causa que a pessoa possui muito que ela é mais alegre, que ela é mais feliz, que ela é mais que ela é uma pessoa que tem mais paz, segurança, né? Que isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Tem pessoa que é pobre que é mais feliz do que uma pessoa que é rica, né? A única coisa que a riqueza ela pode trazer é um pouco mais de conforto, né? Mas a riqueza não traz alegria, a riqueza não traz paz, a riqueza não traz segurança, né? A única segurança, a verdadeira segurança que nós devemos ter não é no dinheiro, mas a nossa segurança, ela está em Deus, né? E nós servimos a um Deus que conhece e supre a nossa necessidade, né? Então Salomão mesmo fala a respeito das riquezas que seus donos acumulam para o seu próprio dano. Se Deus tem te concedido riquezas materiais, gozas com o fruto do teu trabalho, lembrando-te sempre que nada trouxeste para este mundo ao nascer, e nada levarás contigo para a eternidade ao morrer, né? O dinheiro, a riqueza, ela vai ficar tudo aqui. Um outro mal que o escritor observa relaciona-se ao homem que tem tudo, mas não pode comer bem, porque não tem uma boa saúde. Imagina, a pessoa é rica, tem de tudo, né? Porém, ela não pode nem se alimentar,
ela não pode nem comer, porque não tem uma boa saúde, aí não pode comer uma comida diferente. Então, se você pode comer qualquer coisa, né, dê graças a Deus pela saúde que Deus Ele te deu, né, porque até mesmo o dinheiro não compra saúde, né. Eclesiastes 6:2, pode ter muitos filhos, sem que estes o conforte. Tem pessoa que tem bastante filhos, né, mas os filhos estão tudo longe, tudo distante, né? Não tem nenhum filho que muitas das vezes está ao seu lado, que é chegado, né? O filho e o pai tem que ter uma certa intimidade, né? Inclusive o cristão, ele tem que ter intimidade com Deus, tem que ter intimidade com o pai, né? Então, na verdade, tem pessoas que têm muitos filhos, porém os filhos estão tudo longe, não querem nem saber dos pais, né? Isso também é outro mal, né? Eclesiastes 6:3, isto é futilidade e desespero. Capítulo 7:8, caráter e civismo. Melhor o fim do que o princípio das coisas. O autor escreve que a morte é melhor do que o nascimento. A vida traz tantos dissabores que a morte marca o fim da nossa aflição, né? Então, às vezes é difícil nós compreendermos isso, né? Como é que a morte, né, é melhor do que o nascimento, o fim é melhor do que o princípio, né? Então, na verdade, nós devemos viver neste mundo de tal maneira que, por exemplo, quando você nasceu, você chorou e muitos se alegraram, né? Toda criança que nasce, né, está chorando, né? Você chorou e muitos se alegraram. Nós devemos viver uma vida, levar uma vida de tal maneira que quando você morrer, muitos venham chorar e você se alegrar, né? Porque, na verdade, a Bíblia Sagrada, ela diz que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes se converta, né? Então, se Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ele tem prazer na morte do justo, né? Porque na morte do justo, ele está salvo, né? Ele está descansando no Senhor, aguardando a vida eterna, né? Então, por isso que o fim é melhor do que o princípio. Quem sabe o começo da sua vida, no princípio não foi muito bem, né? Mas não significa que o começo não foi muito bem, significa que o fim acabará mal, né? Porque é melhor começar mal e terminar bem, do que começar bem e acabar terminando mal. Inclusive o apóstolo Paulo fala à igreja, a carta aos Gálatas, dizendo, né, porventura começareis no espírito e terminareis na carne, né? Então, na verdade, nós devemos, ainda que nossa vida começamos na carne, mas tivemos um encontro com o Senhor nossa vida, o importante é nós terminarmos no espírito, ou seja, na presença do Senhor, servindo a Deus, porque dura coisa é para o homem morrer sem o Senhor. Ele pode até mesmo viver neste mundo sem Deus, mas morrer sem Deus, né, aí não haverá mais esperança, né? Aí é perdição. Então a vida traz dissabores que a morte marca o fim da nossa aflição. A mágoa e a tristeza são melhores do que o riso, porque nos ensina compaixão e firmeza
de propósitos. É melhor ser paciente do que arrogante, pois a paciência calma e suaviza, mas a arrogância causa desgosto e rixa, né? Não vale a pena sermos arrogantes, ignorantes, né? Então, pessoas que são arrogantes, pessoas que são ignorantes, elas têm mais inimigos do que amigos, né? Muitas das vezes são pessoas tristes, vazias, sozinhas. Por quê? Porque são arrogantes, são pessoas que até mesmo pessoas que são ignorantes, né? Então é melhor a pessoa ser paciente, ser gentil. Gentileza gera gentileza, ignorância gera ignorância, né? No primeiro versículo do capítulo 7 encontramos o tema deste trecho: estabelecer e desenvolver um bom nome, uma boa fama, né? A maturidade depende da nossa aceitação destes conselhos, lembrando sempre que o Senhor tem designado os passos da nossa vida, e quando nos submetemos a Ele, o nosso caráter será sempre melhor, né? Então, aqui a importância do caráter, da nossa vida, né? A Bíblia Sagrada diz que no livro de Salmos que os passos do homem bom são direcionados pelo Senhor, né? Então, o que é uma pessoa que tem um bom caráter, né? Só lembrar aquelas pessoas que são mau caráter, né? Existem pessoas que são mau caráter, né? E as pessoas que têm caráter são justamente contrárias às pessoas que são mau caráter, né? Então, são qualidades, são um conjunto de qualidades positivas na vida de alguém. E lembrando sempre que caráter é aquilo que nós somos quando estamos sozinhos, aquilo que somos quando estamos no escuro, né? Aquilo que somos, aquilo que fazemos, aquilo que pensamos quando ninguém está vendo. Então, este se revela o nosso caráter. Moderação. Seja uma pessoa equilibrada. Não seja demasiadamente justo, isto é, não se deixe influenciar por uma religião artificial e sem genuíno zelo, né? Pois tal conduta geralmente leva à hipocrisia e ao legalismo desvirtuado, né? Que são o caso dos fariseus, né? Que era a principal religião dos judeus nos dias de Jesus, porém eles eram demasiadamente justos, né? Se considerava demasiadamente religioso, né? Inclusive Paulo, ele até mesmo era uma pessoa extremamente religiosa, né? E o excesso de religiosidade leva à hipocrisia, né? Nós devemos ser equilibrados, nós não podemos pender nem para a direita nem para a esquerda, né? Não permita que o pecado e as paixões lhe dominem, né? Então é pender para a esquerda, mas também não podemos ser demasiadamente justos, né? Pender para a direita, né? Reconheça a sua fraqueza, mas não se lance ao pecado. Antes faça das suas fraquezas e limitações um constante apelo à operação do poder de Deus e das possibilidades de Deus, né? Então, nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, as nossas limitações e buscarmos graça de Deus, graça do Espírito Santo para vencermos as nossas fraquezas, as nossas limitações. Deus reconhece as nossas fraquezas e com certeza Ele nos dará graça se nós pedirmos a Ele com o coração sincero. Ele nos dará graça para vencermos, né, as nossas limitações. Ande nas veredas do Senhor e será uma pessoa moderada, de temperamento estável. Em Isaías capítulo 30, versículo 21 está escrito, né?
e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda, né? Então, você ouvirás uma voz, ouvirá uma palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. E de quem é essa voz? Essa voz é do Espírito Santo, né? Que nos mostra, que nos guia, nos direciona, né? Que fala conosco, que nos mostra o caminho, né? A sabedoria está longe dos tolos. Nós vamos dar uma corrida nessa lição, né? Para que a gente possa alcançar nosso objetivo, né? Vamos dar uma corrida nessas lições. Continuando a sua busca dos sentidos da vida, o escritor confessa que a sabedoria estava longe dele e que achou só um sábio entre cada 1000 homens, mais nenhum entre mulheres, né? Quanto mais Salomão se aplicava a investigar, mais a triste verdade persistia: há poucas pessoas justas sobre a terra, porque Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 28. Então Deus, ele criou o homem reto, mas por causa do pecado veio contaminar este homem. Deus, ele criou o homem reto, o homem perfeito, o homem santo, o homem sem pecado, né? Porém, nós vemos que existe poucas pessoas justas, né? Em Romanos, se não me falha a memória, lá no capítulo 3, está escrito que não há justo, nenhum sequer, que todos desviaram, né? Então, na verdade, nós fomos justificados, né? Nós somos justos porque nós fomos justificados pela fé em Cristo, né? Então, a nossa justiça está atrelada à justificação em Cristo, né? Salomão havia experimentado muitas coisas más, pervertendo a sua alma. Agora ele descobre que muitos outros estão palmitando os mesmos caminhos que ele andara antes, à procura de solução para os seus problemas, né? Quantas pessoas têm experimentado coisas más, né? Então, tem pessoas que têm experimentado o vício, experimentado a bebida, as drogas, experimentado o adultério, a prostituição, e acaba pervertendo a sua alma, né? Trazendo aflições sobre a sua vida. A obediência e a submissão. Somos advertidos aqui a obedecer àqueles que foram constituídos autoridades sobre nós, né? Devemos ser bons cidadãos e nos submetermos a eles, né? Aquele que obedecer aos seus superiores experimentará o bem e evidenciará sabedoria em cumprir as ordens do rei. Devemos nos submeter àqueles que têm autoridade sobre nós, reconhecendo Deus como a autoridade final, né? Porque se aqueles que estão superiores a nós, né, se nós formos obrigados a fazer algo que contraria a vontade de Deus ou a palavra de Deus, nós não temos o dever nenhum de obedecer. Por quê? Porque, primeiramente, nós devemos obedecer a Deus, que é a autoridade final. Inclusive, Pedro, em Atos dos Apóstolos, né, ele falando para as autoridades, né, dizendo: porém, respondeu Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Devemos obedecer a Deus e obedecer aos homens, né? Mas primeiramente a Deus, né? Prosperidade dos ímpios e as miséria dos justos. Salomão salienta que os justos sofrem as consequências das obras más dos homens corruptos, e que os ímpios lucram do trabalho dos retos.
Evidentemente, isto é um contrassenso, mas é exatamente assim que acontece neste mundo sem Deus e sem salvação. O rei, ao contemplar as obras de Deus, nota que é inútil tentar descobrir os desígnios do Senhor. Melhor então é contentar-se com o que tem e gozar as bênçãos que o Mestre tem concedido aos seus. Esta é uma ótima admoestação, pois se nós preocuparmos com aquilo que não temos, ficamos frustrados e aborrecidos com o muito que outros têm. A nossa vida sofrerá recaídas espiritual e não desfrutaremos daquilo que o Pai nos tem concedido, né? Paulo ele chegou a dizer, né, que se nós temos o que comer, o que beber, o que vestir, estejamos por isso contentes, né? Fala do contentamento, sermos felizes com aquilo que temos, porque se nós preocuparmos com aquilo que nós não temos, né, nós ficaremos frustrados. Se nós vermos o ímpio prosperando e olhar para a nossa situação, nós vamos ficar frustrados. Inclusive, Asaf, no capítulo 73 de Salmos, Asaf, os seus pés quase desviaram. Por quê? Porque ele viu a prosperidade dos ímpios, né? Aparentemente, no mundo que nós vemos a prosperidade do ímpio, né? E muitas das vezes o justo acabando sofrendo, como diz aqui, as consequências dos homens maus. Mas nós não devemos olhar para isso, né? Nós devemos estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, né? E aqui entra também uma grande lição para nós sobre a murmuração, né? Porque existem pessoas que chegam até a murmurar, mas no nosso coração não podemos prevalecer a murmuração. No coração do crente deve prevalecer a gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Então Asaf, os seus pés quase se desviaram. Por quê? Porque ele via a prosperidade dos ímpios. Mas depois ele entendeu que os ímpios estão em lugares escorregadios, né? Falta pouco para cair na destruição, né? Enquanto os justos serão recompensados, né? Uma grande lição para nós. Capítulo 9 e 10, o final dos viventes e a vantagem da sabedoria, o destino de todos, tudo sucede igual a todos, o fim chega para todos, a humanidade inteira caminha para a morte, seja justo ou injusto, puros ou impuros, salvo ou pecadores, né? Lembrando aqui, irmãos, que nós fala sobre o fim, a morte chega para todos. Nós não estamos esperando a morte, irmãos. Embora a morte virá para todos, mas o crente ele não está esperando a morte. Nós estamos esperando, né, o arrebatamento. Nós estamos esperando a Cristo, né? Inclusive tinha um pastor já bastante de idade que fez alguns exames. Aí o médico falou: pastor Joel, o irmão precisa descansar, ficar em casa, fazer repouso, né, não andar muito, não sair muito para a igreja. Aí ele disse para o médico: ó, doutor, com todo respeito ao senhor, à profissão do senhor, mas eu não estou esperando a morte, eu estou esperando o arrebatamento de Cristo, né? Então, esta é uma grande verdade. Mas lembrando que este livro que nós estamos examinando, Eclesiastes, fala da vida do homem natural, a vida debaixo do sol, né? Olhando pela ótica natural, pela ótica carnal, né? Os olhos carnais, né? Mas, no entanto, nós não vivemos esta ótica, né? Nós caminhamos pela fé em Cristo, nós vivemos pela fé e não pela vida debaixo deste sol, né? Porque Paulo
ele chegou a dizer que se nós esperarmos por Cristo só nessa vida, né, esperarmos Cristo nos abençoe de todas as formas só nessa vida, Paulo ele diz que nós somos os homens mais miseráveis da face da terra, né? Então, na verdade, nós estamos esperando a Cristo além desta vida. Enquanto estamos vivos, podemos agir e reagir, mas quando o coração para de bater, todos os nossos sentidos, todas as nossas emoções, todos os nossos pensamentos cessam, né? O Senhor é soberano em tudo, especialmente nas coisas que concernem a vida e a morte. Dentro dos propósitos, nós nascemos, vivemos e morremos. Enquanto estivermos neste mundo, sugere Salomão que devemos nos esforçar para fazer o bem, gozar, comer e beber com alegria, né? Desfrutarmos das bênçãos que Deus ele tem nos dado, né? Então Salomão aqui, inclusive ele fala da vida debaixo do sol, que é vaidade de vaidade. Jesus ele nunca mencionou que a vida era vaidade de vaidade. Jesus ele disse: eu vim para que tenha vida e que a tenha em abundância, né? Jesus ele veio e falava não sobre a morte, mas sobre a vida eterna. Ele disse: quem crê em mim tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, né? Ele disse que aquele que crê em mim e vive nunca morrerá, né? Mas já passou da morte para a vida. Jesus ele sempre falava sobre gozo, alegria, paz, esperança, né? É o que não se encontra no livro de Eclesiastes, porém, na verdade, são reveladas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eclesiastes 9:10: tudo quanto te vier a mão a fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10, né? Observe nos versículos acima que Salomão está falando da morte física e não da vida espiritual após a morte. A palavra além deve ser traduzida sepultura, conforme o original. Na sepultura não haverá sabedoria, atividade, nem trabalho algum, né? Na outra. Então, aqui nesse texto, qual é a lição prática para nós que podemos extrair desta lição, né? Então, devemos aproveitar todas as oportunidades que Deus ele tem nos dado, né? Quantas pessoas têm tido oportunidades de Deus e têm rejeitado, né? Então, tudo quanto tiver a mão a fazer, faça. Se você pode, se você tem capacidade, né? É claro que Deus ele não vai dar nada para você que você não tenha capacidade. E ainda que você não tenha capacidade, é Deus que capacita, né? Deus ele não chama capacitado, mas Deus ele capacita todo aquele que o chama, né? Então aproveita a oportunidade. Quantas pessoas vão querer ter oportunidade, porém vai ser tarde demais, né? Inclusive os irmãos que estão tendo a oportunidade de estar fazendo este curso, façam, vá em frente, né? E com certeza Deus ele será contigo, né? Não rejeite essa oportunidade, porque de repente você rejeitar essa oportunidade pode não bater mais na porta. Existe oportunidade que passa e não volta mais, né? Inclusive quero contar um testemunho de um irmão que quando estava fazendo bacharelado em teologia, e esse irmão eu não sabia particularmente, né, mas depois ele contou o testemunho quando a gente for receber o certificado de conclusão do curso de teologia. Esse irmão era da cidade de Araras, ele vinha com um grupo de irmãos e ele estava com câncer avançado, câncer terminal.
E o médico deu 4 meses de vida para ele. E ele era novo, tinha uns 40 a 50 anos, né? Tinha família, filhos. Aí ele conversou com o pastor e falou que ia parar de fazer o curso. O pastor falou: não pare. Mas pastor, às vezes eu fico internado, às vezes eu tenho que tomar morfina. O dia que o irmão não puder vir, o irmão não vem, mas só que não pare de fazer o curso. E ele disse, contando para nós, que interessante, que o curso era às quinta-feira. Às vezes ele ficava internado na segunda, na terça, na quarta, né? Mas quinta-feira, normalmente, ele já recebia alta, ele estava livre e vinha para o curso, né? E assim foi indo, né? O médico tinha dado 4 meses de vida. E ele conseguiu fazer o curso com duração de quase 4 anos, e ele contando o testemunho, e aí ele ainda diz, ele ainda por cima ele disse: olha, e eu já fui no velório deste médico que me deu 4 meses de vida. Pra você ver como é as coisas, como é que vê como Deus ele pode operar o milagre em nossa vida, né? Então, aquilo que vier na nossa mão a fazer, façamos, né, segundo a nossa força. Tem pessoas que eles querem cargo, mas eles não querem a responsabilidade, né, o encargo que acompanha aquele cargo, né? Existem pessoas que rejeitam as oportunidades, por quê? Porque elas não querem compromisso, né? Mas só que assumir compromisso, às vezes pode ser difícil, mas só que também é um privilégio, né? Por quê? Porque é um privilégio fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Daquilo, exercer o dom, o ministério que Deus ele nos entregou, né? Porque depois dessa vida já não vai haver projeto, trabalho, né? A não ser quando estivermos com Cristo, né, no seu reino, né, de tivermos já vencido a nossa batalha aqui, sermos vitoriosos em Cristo, no nome do Senhor, aí com certeza, né, no reino de Deus, nós teremos, com certeza, responsabilidades, né, teremos nosso trabalho no reino de Deus, né? Mas só que existem pessoas que já têm rejeitado as oportunidades que Deus tem dado aqui, né? Então, como é que fica essas pessoas, né, quando estivermos no reino do Senhor, né? É uma coisa para se pensar, né? No trecho que se segue, versículo 11 e 12, o escritor ressalta que o prêmio não é dos ligeiros, nem a vitória dos valentes, nem o pão do sábio, nem a riqueza dos prudentes, e tampouco o favor dos entendidos. Isso mostra que o qual ignorante é o homem quanto aos meios que Deus usa para levar a cabo os seus planos, né? Inclusive, o livro de Provérbios está escrito, né, que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas só que a vitória ela vem de Deus, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que ela edifica, né? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Então, tudo que fazemos, que somos e recebemos é pela graça de Deus. A sabedoria é melhor do que a força. O autor mostra nessa passagem que a sabedoria é melhor do que as armas e a força dos grandes. Conforme ilustra esse versículo, um pobre homem, mas sábio, livrou a sua pequena cidade de um poderoso rei, com o seu exército impressionante e armas terríveis. Infelizmente, o pobre não foi honrado e a sua sabedoria foi logo esquecida. Ainda assim, notamos que a sabedoria é mais útil e valiosa do que governadores tolos ou armas de guerra, né? A sabedoria, ela sempre será mais importante e valiosa. Essas palavras devem encorajar a todos aqueles cujo conselho e admoestações não foram atendidos. Quando outros rejeitam a sabedoria e
escarnecem do nosso conhecimento espiritual, devemos prosseguir a fazer o trabalho de nosso Deus, porque mesmo assim a sabedoria é a melhor opção. Um dia o Mestre honrará a nossa prudência, né? Inclusive no livro de Amós está escrito, né? Meu povo pereceu porque faltou-lhe conhecimento, né? Faltou sabedoria. Quantas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento, por falta de sabedoria? A excelência da sabedoria, o triste contraste que o pregador faz entre a sabedoria e a tolice, é tipificado como uma mosca morta e a estragar o unguento perfumado. O tolo trilha as veredas, causando desgraça e devastação. Ele se inclina para a esquerda e para o mal, já o sábio se inclina para a direita e para o bem. Encontramos nesse versículo exemplo da tolice dos astutos e pensamentos sobre o êxito dos sábios. O que Salomão nos mostra é que o imprudente praticará a loucura e pagará o preço das suas maquinações e maldade. O sábio achará o favor e continuará progredindo nos caminhos da ciência. Recapitulação. Nos 2 capítulos que acabamos de comentar, podemos notar que a vida raramente é aquela festa que desejamos celebrar. A vida é dura e a morte uma realidade, mas quando a vivemos no temor do Senhor, gozamos da plenitude da graça de Deus, né? Isso que é o mais importante, né? Gozamos do favor de Deus, das bênçãos de Deus em nossa vida em Cristo Jesus. E isso por si só, amados irmãos, já é um privilégio para o cristão, né? Lança o teu pão sobre as águas, né? Versículo bastante conhecido, Eclesiastes capítulo 1, né? Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará, né? Qual a ideia-chave deste versículo, né? A ideia-chave deste primeiro versículo é que devemos ser bondosos e generosos. Se formos constantes na prática do bem, seremos recompensados. Se formos caridosos, mesmo durante em tempos de escassez, usufruiremos das nossas ações futuras, né? Nós plantamos para colher, né? Na verdade, a vida é uma colheita, né? A palavra de Deus, ela nos diz que tudo aquilo que Deus não se deixa escarnecer, e tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará, né? Se nós semearmos o bem, com certeza nós vamos colher o bem, mas se semearmos o mal, também colheremos os frutos desta consequência. O autor nos admoesta a não nos preocupar tanto com a chuva e com a força da natureza, o vento, né? Ele diz que se nós olharmos para o vento, olharmos para a natureza, nós nunca cegaremos, nós nunca haveremos de plantar, né? São aquele tipo de pessoas, irmãos, que olha para as circunstâncias, né? Que olha para as dificuldades. Se nós esperarmos, irmãos, tempos favoráveis para fazermos alguma coisa, pode ter a plena certeza que nunca faremos, né? Eu acredito que, se perguntar, eu tenho certeza que muitos irmãos, né, estão fazendo este curso de teologia, né, e têm enfrentado grandes lutas, grandes batalhas, né? Não tem sido fácil, né? Mas nessa vida, irmãos, o que é fácil, né? O que é fácil? Você vê que nada é fácil, né? E tudo aquilo que nós conseguimos com luta, com vitória, com batalha, com dificuldade, é isso que nós damos maior valor, né? E é isso que traz mais recompensa, né? Se nós esperarmos tempos favoráveis, nós não vamos fazer nada, né? Então é uma grande lição para a nossa vida, né? Então nós não podemos desistir, desanimar, mas devemos perseverar. Não fiques aguardando os dias de sol,
para proceder prudentemente. Façamos o bem agora. Não sejamos procrastinadores, né? O que é procrastinadores? É aquela pessoa que vai adiando. Não, vou deixar mais para frente. Aí chega lá na frente, não, vou deixar mais para frente, vou deixar para depois. Deixamos sempre para depois, sempre para o amanhã. E esse amanhã nunca vem, né? Vamos fazer hoje, vamos fazer agora. A oportunidade é agora, não é amanhã, não é. A oportunidade é agora que Deus ele tem nos dado, né? Inclusive, se diz que existe 2 dias do ano que nós não podemos fazer nada, né? E quais são esses 2 dias? O amanhã, que ainda não chegou, e o ontem, que já foi, né? Nós podemos fazer alguma coisa agora, nesse instante, né? Neste momento. Certos mistérios ficarão em nossa mente por toda a nossa vida, mas nem por isso devemos cessar de trabalhar. Semeamos a boa semente e confiamos que Deus é quem fará surgir os frutos. É possível que tenhamos uma colheita farta. Aprecie a luz do dia e lembra-se de que a eternidade é para sempre. A implicação deste trecho é que devemos não só viver uma vida boa e aproveitar das vantagens da nossa existência, mas também ter em mente a vida por vir, né? Porque tem pessoas que só pensam no hoje, só pensam no agora, né? Então nós vamos aproveitar a vida, desfrutar da vida, mas no entanto esquece que existe a eternidade, né? Inclusive Jesus ele disse, né, que aquele que ganhar a sua vida, perdê-la, né? Fala daqueles que querem aproveitar a vida, os prazeres dessa vida, tudo que esta vida oferece, né? Então, e esquecendo de Deus. Então Jesus ele diz, né? Quem, na verdade, quem perder a vida, quem ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao meu evangelho, a vida achará, né? Que é a vida do porvir, a vida eterna. Regozijemo-nos em todos os nossos anos aqui, tendo sempre a perspectiva, o temor de Deus, porque mesmo vivendo uma vida alegre no Senhor neste mundo, tudo é futilidade em comparação com a glória da vida eterna, né? Aqui é o conselho aos jovens, né? Alegra-te, jovem. Salomão admoesta o jovem a desfrutar a mocidade e aproveitar as atividades da juventude. Agrada o teu coração com as maravilhas criadas por Deus, adverte o pregador. Satisfazer a tua alma com os deleites sadios. Continuando, diz ele, enche os teus olhos com as belezas do universo. Elimina o desgosto e a dor que são consequência dos pecados cometidos, né? A verdadeira alegria vem de Deus e da comunhão real e constante com o Senhor. Assim o jovem que teme ao Senhor e vive somente para Ele, terá as bênçãos de Deus na sua vida. A vida sem Deus será inútil, e o jovem que viver assim, cedo verá o prejuízo que teve e que nada serviu fazer, né? É que muitos jovens, né, eles querem saber de aproveitar, de curtir a vida, né, de vícios, bebida, e esquecem de Deus, né? Esquece que na verdade Deus ele haverá de cobrar, né? Daremos conta a Deus de tudo aquilo que nós fizemos em nossa vida, né? O jovem cristão, o jovem filho de Deus, com certeza ele vai aproveitar a sua mocidade da melhor forma possível, no temor a Deus, obedecendo a palavra de Deus, viver a sua mocidade
e ter, com certeza, né, uma vida abençoada, né? Lembra-te do teu Criador enquanto és jovem, né? Eclesiastes capítulo 12, né? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias do ano, a quais venha dizer, não tenho neles prazer, né? Então o jovem que não se lembra de Deus, que não se lembra do Criador, os jovens que rejeitam a graça de Cristo e vivem segundo os prazeres da carne, os dias do ano vão chegar que ele vai dizer, né, não tenho neles prazer, não tenho contentamento, não tenho alegria, não tenho felicidade. Mas o jovem que lembra de Deus, de temer a Deus, de servir a Deus, de adorar, de louvar a Deus, com certeza vai ter uma vida cheia de alegria, de bênçãos, de gozo, de paz e de bênçãos em sua vida, né? Neste capítulo, Salomão está falando sobre a velhice, descrevendo as consequências dessa idade, e advertiu o jovem a buscar a Deus enquanto estiver gozando a primavera da vida. Observe a descrição de uma pessoa velha no versículo 2 ao 7. O propósito do escritor é chamar os jovens a uma consagração total a Deus, antes que chegue as tribulações e as dores da velhice, né? Conclusão de Eclesiastes 12. Depois de ter provado de tudo quanto a vida oferece, Salomão chegou à conclusão que o dever do homem é temer a Deus e entregar-se corpo, alma e espírito a Ele. O escritor conclui que a única coisa que não é vaidade neste mundo é o temor a Deus e o guardar os seus mandamentos, né? Está escrito lá, demais, filho meu, atenta-te, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que tem se ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer seja má. Eclesiastes, capítulo 12, do 12 ao 14. Então, quando Salomão conclui a tese do livro de Eclesiastes, ele conclui dizendo que o fim é temer a Deus, né? E tu que tem ouvido, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é um dever de todo o homem. Agora nós vamos estar entrando no livro de Cantares de Salomão, ou também, como é chamado, Cântico dos Cânticos, né? Introdução. O livro de Cantares tem originado controvérsias, discussões e debates, né? Que é um livro, muitos acham de difícil interpretação, ou muitas das vezes não consegue entender o propósito, interpretar este livro, né? Alguns mais imprudentes chegam a duvidar da sua canonicidade. Infelizmente, muitos, por falta de visão espiritual, só veem o lado humano deste livro. Não percebemos ensinos bíblicos profundos através da descrição do amor conjugal de que se ocupa o livro. Espiritualmente, o livro prefigura o amor que Deus tem para com Israel, ou de Cristo para com a igreja, ou para com cada crente individualmente. Como o título do poema indica, Salomão é o autor. Foi escrito mais ou menos por volta de 960 a.C. Outra consideração interessante sobre Cantares é que os judeus reverenciavam muito este livro. Eles cantavam porções dele durante as festividades da Páscoa, a primeira e a mais importante de todas as festas judaicas anual. Também comparavam provérbios ao pátio do templo
Eclesiastes ao lugar santo e Cantares ao lugar santo do santo, ou lugar santíssimo, né? Então, eles faziam uma comparação da trilogia de Salomão, que são os 3 livros de Salomão, que é Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Provérbios seria o pátio, o templo, Eclesiastes, o lugar santo, e Cantares, o lugar santíssimo, né? Uma interpretação, uma comparação dos judeus, né? Não significa que seja correto, né? Se fosse para mim fazer essa comparação, eu neste caso eu mudaria, eu colocaria Eclesiastes, o pátio do templo. Por quê? Porque o pátio do templo é iluminado pelo sol, né? E Eclesiastes fala da vida debaixo do sol, né? Agora, Provérbios é um livro de sabedoria, prefigura Cristo, né? Cristo é tipificado como a sabedoria e está mais relacionada com o tabernáculo, com o lugar santo, porque o lugar santo, nós vimos no Pentateuco, que tem o castiçal, tem os pães asmos, tem o altar de incenso, tem a bacia, né? De lavar as mãos. Então ali existe muita sabedoria, muito conhecimento na prefigura, né? Uma prefiguração de Cristo, né? Então teria mais a ver com o lugar santo. E o Cantares de Salomão como lugar santíssimo, ou santos do santo, né? Porque Cantares de Salomão fala de intimidade, né? E na verdade no lugar santíssimo da presença de Deus, para a pessoa entrar, ela precisa ter muita intimidade com Deus, né? Há 3 escolas de interpretação concernente a este livro. A primeira, alegórica. Essa escola interpreta tudo simbolicamente, salientando somente a união espiritual entre Deus e Israel, ou Cristo e a igreja, né? Então, ela interpreta o livro só como simbólico, né? Se alienta a simbologia, né? Alegoria, né? E a segunda escola de interpretação é literal. Essa escola interpreta o livro simplesmente como uma história ou descrição de amor matrimonial, né? Que aí, neste caso, essa interpretação literal, ela mostra somente o lado do amor do marido com a sua esposa, né? Não olha o ponto de vista espiritual, né? Enquanto por um lado espiritualiza tudo, por outro lado não espiritualiza nada, né? Mas lembrando sempre que a Bíblia, a palavra de Deus, ela pode ser, né? Ela na verdade, né? Muitas das vezes literal, porém é um livro espiritual, né? Por quê? Porque é a palavra de Deus, e Deus é espírito e vida, né? Terceiro, a tipológica, né? Que é a mais aceita e que é a que nós vamos estudar. Essa interpreta o livro como revelação do amor de união que deve haver entre Cristo e a igreja. Tomaremos este último ponto de vista como base dos nossos comentários. Então, no livro de Cantares, nós vamos ver um livro que vai ter um desenvolvimento, né? Porque o livro de Cantares fala de Salomão e a sua primeira esposa, a Sunamita, né? É interessante lembrar aqui também que, embora Salomão foi um poligamo, né? Inclusive Salomão foi a maior figura poligama que existiu, né? Porque ele teve 1000 mulheres, né? Inclusive este livro fala apenas de uma, que é a Sunamita. Esse livro ele pega
a monogamia, né? Embora Salomão foi poligamo, teve várias mulheres, porém o livro de Cantares ele prega a monogamia, né? Porque fala de Salomão e a sua primeira esposa, Salomão e a Sunamita. Então, neste livro, é um desenvolvimento deste amor que havia entre Salomão e a Sunamita, que também tipifica o amor de Deus para com a sua esposa, né? Israel, e também o amor do noivo, Jesus, para com a sua igreja. Então nós vamos ver um desenvolvimento deste amor, que começa do namoro até ir por um amadurecimento e uma intimidade, né? Porque todos nós, né, que já fomos casados, nós vemos que a vida a dois é um processo, né? É um processo de amadurecimento, um processo de crescimento, e neste livro nós observamos isso, né? Então, a primeira fase seria o namoro. Texto de Cantares, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. O título Cantares não é somente um cântico, mas o cântico dos cânticos. Conforme 1 Reis 4,32, Salomão redigiu 1005 cânticos. Estes, porém, eram os mais sublimes de todos, né? Por isso que ele foi escrito. Conforme o Dr. Haas, citado no livro, através da Bíblia, livro por livro, de Meyer Palmer, o rei Salomão foi visitar uma das suas vinhas no Monte Líbano. Lá chegou e encontra uma bela jovem sunamita. Ela foge, disfarça-se de pastor, e o rei vai visitá-la e a pede em casamento. Regressando para Jerusalém, mas depois volta para buscá-la como sua rainha. Segundo o citado autor, este incidente que marca o início dos fatos narrados em Cantares. Os principais personagens desse livro são o rei Salomão, a Sunamita e as filhas de Jerusalém, possivelmente companheiras ou servas da noiva. Rosa de Saron. Encontramos nesse trecho o começo do diálogo amoroso entre Salomão e a Sunamita. Inclusive, uma coisa interessante aqui é que em Cantares capítulo 2, versículo 1, a Sunamita, ou a noiva de Salomão, ela diz, né? Eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales. Então, se a Sunamita é a noiva, e ela diz eu sou a rosa de Saron e o lírio dos vales, né? Existe uma interpretação equivocada no hino da harpa. O hino da harpa, é claro que não existe problema algum, né? Mas o hino da harpa 196, né, mostra Jesus como a rosa de Saron, mas a rosa de Saron ali é a noiva, não era Salomão, né? Então, se o livro tipifica, né, o noivo, que é Jesus, e a noiva, que é a igreja, então a rosa de Saron teria que ser a igreja, porque é a Sunamita que era a rosa de Saron, né? Prosseguindo, as descrições são feitas no estilo próprio da linguagem oriental. Os elogios de um para com o outro refletem o grande amor que pulsam nos seus corações. Para Sunamita, o amor do seu amado é tão forte que ela o declara ser melhor do que o vinho. Por ter trabalhado muito tempo nas vinhas sob o sol abrasador, ela chama morena a si mesma. Deslumbrado com a beleza da sua amada, o rei diz que ela é mais formosa entre todas as mulheres. A comparação no versículo 9, para nós hoje, vivendo noutra cultura, parece
galanteiro absurdo, mas para os dias de Salomão era um elogio dos mais altos níveis, né? Então, como era uma época diferente, uma cultura diferente, nós vemos aí que é aproximadamente quase 3.000 anos atrás, né? Então a linguagem, o galantear ali, né? Os elogios, né? Era de forma diferente, né? Que nós hoje, para nós, não tem cabimento, né? Que Salomão, ele fala que os olhos dela eram como pomba. Nós vamos ver mais na frente que Salomão, ele compara a sunamita como as éguas de Faraó, né? Mas era por causa da beleza e dos enfeites, né? Como era enfeitado essas charretes, né? Esses animais, né? E por isso que era um elogio de alto nível, né? Compara a sunamita com as gazelas do campo. Então era tudo uma linguagem, né, da época, né? Por isso que nós devemos atentar para isso também. Inclusive aqui, ó, o escritor compara a sua amada, uma bela égua, né? Cantares, capítulo 1, versículo 9 e 10. No texto está escrito lá, né? As éguas dos carros de Faraó te comparam, ó amiga minha. Agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites e o teu pescoço com os colares, né? Porque era também enfeitado desta forma, né? Inclusive tem essa esfinge aqui, que era da época daquela época, né? Aqui inclusive nós vemos aqui, né? Aqui se vê parte de um alto relevo de Corsabade, da época do rei Sargão II da Síria, né? Representando 2 cavalos com efeitos ou brincos presos aos seus freios e incrustados com joias e pedras preciosas, né? Foi essas éguas que Salomão comparou a sunamita, né? Mas é um conselho que eu dou aos irmãos, né? Não vai comparar a sua esposa como Salomão comparou, né? As éguas de Faraó, não, senão, né, a coisa vai ficar feia em casa, né? Então devemos fazer uns elogios do nosso tempo atual mesmo, que é melhor, né? No início do capítulo 2, a noiva se compara à rosa de Saron e aos lírios do vale. A formosura dela era incomparável e de natureza dos campos florido. Ela se sentia parte do cenário das colinas, entre os cabritos e as flores. Sua graça e beleza acentuadas pelas cores vivas e alegres das rosas e do lírios, né? O estandarte do amor. Nos versículos que se seguem, a noiva relata o seu desejo de receber o amor do seu noivo, de se banquetear com ele e de ser feliz com ele. Contudo, deixa transparecer que o amor conjugal deve ser desfrutado no momento, no lugar certo e com a pessoa certa, né? Na sala do banquete há um estandarte. Esta bandeira ou faixa era um estandarte militar, mostrando que Salomão tinha conquistado o coração da sunamita. O estandarte representava proteção e segurança. Ela compara o seu amado ao gamo e ao filho da gazela, que na sua alegria pula e salta sobre os montes. A felicidade dele é evidência pela liberdade que gosta de correr e cavalgar os morros do Líbano. A noiva se alegra ao ver que inspira tanta alegria do seu amado. Vem, pomba minha, Cantares, capítulo 2, versículo 10. Nesta passagem, o noivo estava ansioso para voltar a Jerusalém, para fazer preparativos do casamento. É possível que ele estivesse aguardando passarem o inverno e as chuvas antes de voltar para Jerusalém. As raposas,
A preocupação da noiva agora é a de evitar as ruínas das vinhas de Salomão. As raposas eram animais daquela região que costumavam invadir as vinhas e causar destruição. O convite da sunamita é para que ela e o rei juntos possam preservar as vinhas. Podemos aplicar uma alegoria a esse trecho. A jovem noiva não deseja que qualquer coisa interfira com o crescimento do seu amor. Ela nela fazer seja o que for para que as suas vinhas possam florir e produzir lindos cachos de uvas saborosos e suculentos. Ou seja, essas raposas, ela poderia prejudicar, né, o amor conjugal, a vida conjugal dos dois, né, este amor que eles estavam vivendo, né? E da mesma forma, essas raposas também, aplicando para a vida espiritual, nós devemos, na verdade, né, tomar cuidado para que nada venha nos prejudicar a nossa comunhão com Deus, nossa comunhão com o Senhor, né? As raposas querem destruir, né, a nossa relação com Deus, mas nós devemos, né, fazer de tudo para que não venhamos até mesmo perder a nossa comunhão com Deus. Um sonho, Cantares 3, do 1 ao 5. Enquanto dorme, a sunamita sonha que perdeu o seu amado e não pode achar. Perturbada, ela sai de noite, adentrando, procurando por ele. Quando o encontra, agarra-se a ele para não soltá-lo mais. Faz com que o rei entre para a casa da sua mãe e apresenta-o como seu amado, provando assim que o amor dos dois era puro. A noiva não se envergonha do seu amado. Contudo, o versículo 5 é um apelo das sunamitas, filha de Jerusalém, no sentido que não acorde ou desperte o amor até que este o queira. Em outras palavras, seria como dizer que não apressem ou desperte o amor para que tudo ocorra normalmente, lembrando que o intercurso sexual somente é puro dentro do casamento. Ser praticado antes constitui no pecado de fornicação, né? Então, o sexo, ele é puro, ele é santo, ele é uma bênção, desde que seja desfrutado no casamento, né? Antes do casamento é fornicação, né? E fora do casamento, né, já se torna adultério, né? Então, quando no texto que diz, né, rogo pelas filhas de Jerusalém que não despertei o amor até que o queira, esse despertar deve ser despertado no casamento, né? Quantos jovens têm despertado este amor antes do casamento, né? No namoro, no noivado, aí quando vai casar, muitas das vezes, né, a jovem ele já está com o barrigão, né, já está esperando uma criança, já está grávida, né? Então é importante o jovem, a jovem, esperar o momento certo, a hora certa, o tempo de Deus, para que as bênçãos de Deus seja derramado no matrimônio, né? Casamento, os preparativos. Salomão volta a Jerusalém, o coro observa que ele sobe do deserto como colunas de fumo, perfumando de toda sorte de pós aromático. O rei faz uma carruagem para o dia do seu casamento. Este carro foi ornamentado com madeira de cedro do Líbano, com ouro, prata e púrpura. A palavra dispositório dos versículos significa núpcias. A mãe do rei o tinha coroado com uma coroa especial. Esta coroa, conforme a história, era uma grinalda feita de ouro e prata. Observe o convite do coro às filhas de Sião para que contemple o rei. Estão sendo convidadas ao casamento para celebrar o dia de júbilo do seu
coração, isto é, do rei. Elogios nupciais de Salomão Sunamita, as primeiras palavras do rei à sua noiva, quando ele a vê no dia do casamento, são: como és formosa, querida minha, como és formosa. Ele continua com o discurso que enaltece a elegância da sua futura esposa. Os olhos dela brilham e os cabelos dela descem ondulados. Os lábios são como fio de escarlate, as faces como romãs partida, o pescoço da jovem comparado a uma torre, toda decorada com broquéis dos valorosos. No versículo 7, Salomão prossegue salientando os ungüentos, as especiarias que perfumam o corpo da sua amada. No fim do discurso, o rei a compara com fontes, com águas vivas e torrentes, aludindo à grande beleza da sua noiva. Salomão deseja que ela se deleite totalmente nele, esquecendo o passado, centralizando a sua vida no relacionamento com o seu amado. E aqui nós temos também uma grande lição, né? Porque também toda pessoa que aceita Cristo, que vem a Cristo, que recebe a Cristo como seu Salvador, né, a vontade do Senhor é que ele esqueça todo o seu passado de miséria, de pecado, de vício, né, de humilhação, e concentre-se somente em Cristo, somente no Senhor, somente na fé, e desenvolva a sua vida espiritual. Isso daqui é uma grande lição para todos nós, né? Arrebataste-me o coração, noiva minha, que belo é o teu amor, quanto melhor do que o vinho, né? O jardim do amor. No fim do capítulo 4, a noiva aceita o convite do seu amado. Ela declara ser completamente dele e pede que os ventos espalhem os seus aromas e que ele venha ao seu jardim. E o rei então entra no jardim da sua noiva e desfrute do que lá encontra. Ele convida os seus amigos a comer e a beber fartamente. Esta é a festa nupcial, ou seja, a recepção que se segue ao casamento. A alegria do rei é evidente e ele deseja festejar com todos a felicidade da ocasião. Um banquete é preparado e o casamento de Salomão e a jovem Sunamita é celebrado, né? Aqui agora a vida conjugal. Um segundo sonho, no capítulo 5, neste trecho a Sunamita sonha pela segunda vez. No sonho, ela ouve a voz do seu esposo pedindo para entrar no seu aposento. Ela, porém, já está deitada, mostrando indisposição de atendê-lo. Lhe informa que teria de se vestir e sujar os pés recém-lavados para abrir-lhe a porta. Enquanto se decide levantar, ele havia ido embora. Daí, aflita, ela sai à procura dele, não o acha e, espancada e ferida pelos guardas da cidade. Esta parte deve ser lida de maneira simbólica, não literal. O objetivo nupcial do texto é mostrar que a mulher experimenta dor e não apenas prazer no amor. É o que representa os guardas que o espanques, né? Outra coisa que a gente podemos representar, falando deste texto, né? Que ela sonha pela segunda vez, o esposo chamando, ela não abre a porta e o esposo vai embora. A lição que nós podemos aprender aqui é que nós não podemos perder em nossa vida a presença do noivo. Essa que é a grande verdade. Ou seja, nós não podemos perder a presença de Cristo, né? Qualquer pecado ou deslize que vemos cometer, nós rapidamente devemos pedir perdão, misericórdia, né? Deixar a porta aberta para Jesus entrar. Nós não podemos fechar as portas para Cristo, né? Nós temos que abrir o nosso coração para o Senhor, nos aquebrantar diante dele e buscá-lo de todo o nosso coração.
porque nós não podemos perder a presença do noivo, né? Não perca a presença do noivo, irmãos. Os elogios da sunamita Salomão. É provável que antes do sonho tenha havido uma pequena contenda entre o rei e a sua jovem esposa. Depois de acordar do sonho, a sunamita procura fazer as pazes com seu marido. Prosseguindo, ela descreve poeticamente a formosura do herói do seu coração. Salienta a sua aparência alva e rosa, né? Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui também neste texto, né? Cantares 5:10, onde a sunamita diz: o meu amado é cândido e rubincudo, né? O que é cândido e rubincudo? Na verdade é alvo, quer dizer branco, e rosado ou avermelhado, né? Aí, nisso nós também vemos, né, um aspecto de Cristo nesse texto, né? Porque Salomão não podia ser de duas cores, não podia ser branco e ser avermelhado, né? Rosado, avermelhado, né? Mas Jesus sim, né? Nos evangelhos, nós vamos inclusive estudar os evangelhos, e as cores do evangelho, nós vemos as cores de Cristo nos evangelhos, né? E uma delas é o alvo, que é branco, né? Fala do homem perfeito. E também vermelho, né? Na verdade, o branco corresponde ao evangelho de São Lucas, né? Que foi escrito para os gregos, que mostra Jesus como homem perfeito, homem puro, né? Por isso que da cor branca. E o vermelho é mostrado no livro de Marcos, né, que mostra Jesus como o servo sofredor, né? Então vem trazendo a cor vermelho, que são as cores também que estavam presentes no tabernáculo, né? Que era o branco, o azul, o vermelho. Então são cores, e o púrpura, né, que são as cores de Cristo, né? A sua cabeça como ouro puro, os seus olhos como os das pombas, e as suas mãos como cilindros de ouro, as suas pernas como colunas de mármore. Era tudo elogios da época, irmãos. O seu doce falar, ele é totalmente desejável, conclui ela. A sunamita vê o seu amado como o mais excelente entre todos. Não há o que se compare a ele. Selo do coração. Resolvido o impasse, o rei retorna ao seu jardim, ou a sua esposa, a sua amada, declara: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Você pode declarar, irmãos: eu sou de Cristo e Cristo é meu, né? Eu sou de Jesus e Jesus é meu. Novamente fazem votos de amor, selando o seu relacionamento. Depois de restabelecidos os votos, os dois se unem como nunca, e o amor agora refloresce mais forte do que antes. Após esse reencontro, o casal continua a palmitar o caminho da vida e procurar a maturidade nupcial. Agora disposto a agradar a sua amada, ele a leva para visitar sua terra, e o povo da sunamita a recebe observando sua chamada no Líbano. A ideia inferida no versículo 6 é que o verdadeiro amor é não apenas sentimento, mas também ação. O selo no braço fala do direito de posse que o esposo tinha sobre a sua esposa. O amor dela era exclusivamente dele. Esse selo significava um anel de sinete que era usado na mão ou pendurado ao pescoço dos monarcas, como as quais selava as suas propriedades ou documento, né? Haja vista que a Bíblia Sagrada diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, né? Mostrando que nós pertencemos ao Senhor, fomos resgatados por Ele, fomos salvos por Ele, né? Não entristeçais o Espírito Santo, ao qual foste selado para o grande dia da redenção, né? Que grande ensinamento também neste livro, né? Vemos a aplicação pessoal para nós.
O verdadeiro amor é forte como a morte. As muitas águas não poderão afogá-lo. O livro de Cantares termina com o convite da sunamita ao seu amado, lembrando os primeiros dias felizes da sua vida em comum. O amor constante, puro e fiel que une os dois corações, finalmente triunfa. Aplicação espiritual. Namoro, representação a Cristo. A aplicação espiritual de Cantares aponta para a profunda comunhão que há entre Cristo e o crente. Todos nós andávamos errantes e longe de Deus, mas quando ouvimos a voz e o convite do amante das nossas almas, nos entregamos ao Senhor Jesus. Infinito amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo tornou isso possível. O estandarte do amor simboliza a grande compaixão de Deus pelos pecadores. O amor de Deus refrigera a alma cansada, faminta e sedenta do pecador. Com grande ternura, Deus aponta o caminho da salvação e da vida eterna ao pecador carente. Casamento, união, salvação. O pecador, ao saber e sentir que Deus ama, apesar dos seus muitos pecados, é atraído a Cristo e aceita-o como seu Salvador. A decisão do pecador culmina numa entrega total de si a Deus. Ele convida o Senhor a entrar em seu jardim e assim se torna membro da família celestial. Vida conjugal, comunhão. A comunhão segue a união. O pecador, agora resgatado, perdoado e limpo dos seus pecados, passa a ter comunhão com Cristo. Mesmo que o amor seja forte como a morte, ele sabe que há certos problemas a superar. Quando vier as provas e tentações, devemos perguntar como o apóstolo: quem nos separará do amor de Cristo? Devemos vigiar para que as raposas, o mundanismo, o secularismo não roube e destrói os frutos da nossa vida com Cristo. O selo de Cristo que nos leva a uma intimidade profunda com Deus, fomos selados por seu amor e por isso somos propriedade sua, né? Como eu disse, selados com o Espírito Santo, né? O selo aplicado era sinal de posse do dono. Podemos então terminar este estudo fazendo nossas palavras da sunamita: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Glória ao Senhor Jesus por isso, né? Assim nós encerramos a nossa lição de número 7 dos livros poéticos, né? Eu quero desde já parabenizar todos os nossos irmãos que têm até aqui perseverado nesse estudo da palavra de Deus, desse estudo de teologia. Eu quero dizer que, como eu sempre digo, que tudo isso com certeza vai resultar em bênção na sua vida, no seu crescimento espiritual, né? E na verdade você está fazendo um investimento em você mesmo, na sua vida, no seu ministério. Eu sei que muitas das vezes não tem sido fácil, às vezes chegamos tarde do trabalho, cansativo, mas como disse a palavra de Deus lá em Eclesiastes 9:10, né? Tudo que vier à sua mão, faça segundo a sua força, né? Deus com certeza dará graça aos irmãos. É importante, quero lembrar também, nós já estamos encerrando, irmãos, já quero lembrar os irmãos também, não deixe de participar das nossas videoaulas, né? Lê os livros, mas participa das videoaulas, porque tem muita coisa, irmãos, que a gente passamos. Você vê que o tempo é curto para nós, que tem coisas que às vezes até deixamos de passar devido ao tempo, mas os irmãos perder uma videoaula, vai ter muita coisa que os irmãos vão estar perdendo e depois não recupera mais. Às vezes não vai ter outra oportunidade de você aprender aquilo que você aprende nessas videoaulas, né? Quantas coisas nós aprendemos nessa videoaula? No livro de Eclesiastes, né? No livro de Cantares, né? Que muitas das vezes nós não vemos pregação no livro de Cantares, mas só que é um livro divino, espiritual, e tem a sua aplicação prática
para as nossas vidas, né? Então, os irmãos, não falte, não perca as videoaulas, estude o livro, faça o questionário, não perca as videoaulas, porque senão tem muita coisa que eu trago a mais, comentário a mais, estudo a mais, né, para os irmãos, para acrescentar a vida dos irmãos, né? Inclusive, existem pessoas que falam, mas se eu estudar em casa, se você estudar em casa e sem assistir as videoaulas, que vai acontecer, né? Você vai ter que estudar mais e ainda por cima vai perder muito conteúdo das nossas lições, né? Então eu quero parabenizar todos os irmãos que até aqui perseveraram juntamente com a gente. Semana que vem nós vamos estar entrando nos livros históricos, nós vamos estar estudando, e eu quero dizer que só os irmãos ter estado conosco até aqui já são vencedor. Já estamos indo aí se me falha a memória, para o 4º livro de teologia. Os irmãos vão ver que o tempo passa rápido, e eu tenho certeza que o seu ministério, a sua vida, o seu lar, a sua família, né, e tudo que está em sua volta vai ser beneficiado através deste estudo da palavra de Deus, né? Inclusive o certificado que os irmãos receberem quando concluir o estudo de teologia, vai estar lá a carga horária, vai estar lá as notas que os irmãos tiveram durante o curso. Por isso que é importante, os irmãos estar participando conosco das nossas videoaulas, tá certo? Então vamos encerrar falando nossa divisa, né? No 3, 1, 2, 3, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina o justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.